Constantin Christoph Arte do Humor, de autoria de Jussara de Souza Nassau, docente orientadora da Universidade Estadual de Montes Claros, Camila Simplício de Souza, artista visual graduada em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Montes Claros, e por mim, Lucas Soares de Alencar Monteiro, graduando em Artes Visuais também pela Unimontes, e bolsista de iniciação científica pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Então, desde já nós agradecemos à Unimontes e à FAPEMIG pela concessão da bolsa. Então, esse estudo trata dos cartoons produzidos pelo artista plástico Constantin Christoph durante a década de 1960 e publicados na revista Encontro em Montes Claros, Minas Gerais. Nós objetivamos delinear o contexto sociocultural da referida cidade através desse gênero artístico literário. Então, dessa maneira, nós verificamos a possível interação entre os fatos históricos acontecidos e esse gênero textual. Então, assim, a ênfase central dessa pesquisa, ela se pauta nessas imagens, em sua criação, nas relações com os textos escritos nos jornais e revistas que circularam na região norte mineira no período de estudo. E desses imbricamentos entre essas representações e humor, como também a partir de estudo teórico e análise das imagens produzidas através das percepções do sujeito artista e humorista, construtor de sentido, nós refletimos acerca da cidade e de seus habitantes. Konstantin Christoph Reif nasceu na Bulgária, em Stражica, no dia 18 de junho de 1923. Na adolescência, em 1939, ele passa a residir em Belo Horizonte para a continuidade de seus estudos, curso pré-médico, e no ano de 1943, ele entra para a Escola de Medicina da UFMG, quando ele também inicia como artista plástico. Em 1948, já formado em medicina, ele retorna à cidade de Montes Claros. Aqui nós trazemos um retrato do Constantin Christoph e duas obras, né? E embora ele tivesse trabalhado como médico por mais de 40 anos, ele sempre esteve envolvido com as artes, tanto que ele produziu esculturas, monumentos públicos aqui na cidade de Montes Claros, fotografias, desenhos, esculturas, cartoons, pinturas. E na série Via Sacra, Dumont afirma que o artista produziu no período de março de 1989 até janeiro de 1921, durante 23 meses, a concepção de sua Via Sacra. É um trabalho de grandes proporções, tanto estéticas quanto na dimensão física das pinturas, né? E ali ele faz denúncias em forma de desenho, pintura e colagem sobre as mazelas da sociedade, o poder político e religioso sobre a humanidade, usando ironia, crítica e reverência de seu traçado. Né? No trabalho de Constantin também encontramos a forte influência do cartoon, tanto na série Via Sacra, quanto na série Autorretratos, né? E podemos arriscar dizer que estas séries são cartoons em forma de quadros pintados sobre tela. Né? Aqui nós trazemos duas obras das séries. À esquerda, Autorretrato com os Moços, com os Velhos e a Casta Susana, em que ele traz esses homens assediando essa mulher, né, como porcos. E à direita, ele retrata um membro da igreja com possivelmente um empresário, uma pessoa de poder aquisitivo, contrastando aqui ao fundo com os retirantes de Cândido Portinari. E aí, por volta dos 30 anos, Constantin, sempre interessado no desenho de humor, conforme declarou em 1984. Nesse período, fiquei encantado com os desenhos de humor e passei a acompanhar obsessivamente Van Gogh, o Milor Fernandes, ilustrado por Péricles, Carlos Estevam, que foi um sujeito interessantíssimo e meu amigo, Borjalo, do Jornal de Minas, e posteriormente na Manchete, juntamente com Ziraldo e Jaguar, Fortuna e Cláudios. Nos jornais e revistas, tanto a Charte quanto o Cartoon contemplam a união entre as palavras e a imagem com o objetivo de transmitir uma crítica a um acontecimento ou fato atual da sociedade. Né? E aí, por tratar de assuntos diversos de forma irônica, elas tornam-se agentes de conhecimento, mediadores de conhecimento. E segundo Riane, a presença da expressão artística foi destacada por Bentinho, irmão de Enfield. Os cartunistas estão sempre à frente, eles apontam as verdades dos fatos ou dos personagens, sem véus ou máscaras. São os que dizem, o rei está nu. E completa, se você duvida de um fato, olhe os cartoons e ficará iluminado. E aí, em suma, o cartoon ele possui a função de fazer uma crítica de costumes, sendo genérico e atemporal. E as abordagens dizem respeito a situações relacionadas ao comportamento humano cotidiano, mas não estão situadas especificamente no tempo. Por isso são denominadas de atemporais universais.
Já a charge, só para fazer um paralelo, ela tem como função a crítica a um personagem, um fato, um acontecimento político, cultural, social específico, né, que está presente na mídia e por isso possui limitação temporal. É, e aí a revista Encontro, ela foi fundada em 25 de junho de 1960, em Montes Claros, por Valdir Sena Batista, Enoque Sacramento, Lúcio Marcos Benquerei e Constantin Christoph. Esse último que foi o presidente, diretor artístico e fotográfico durante a sua circulação até meados da década de 1970. E além de ser um dos fundadores da primeira revista da cidade, a maioria dos cartoons que ilustram a revista Encontro, eles foram produzidos pelo artista plástico Constantin Christoph, né? E também quando ele morou em Belo Horizonte, ele ilustrou inúmeros trabalhos científicos para os professores de medicina da Faculdade de Medicina da UFMG, ilustrou várias publicações médicas, e aqui nós trazemos duas capas do ano de 1969 da revista Encontro, né? À esquerda a edição de março-abril e a direita uma edição do mês de dezembro, né? E aí, se atualmente o humor gráfico ele está presente em diversos meios de comunicação, a gente deve considerar que ele, naquela época em estudo, em 1960, eles eram extremamente restritos a algumas publicações impressas, principalmente se tratando de ilustrações de publicações locais de uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, né? E aí, longe desses grandes centros, marcados pelo solo árido e pela pobreza, somente a partir da década de 1960, quando a cidade começa a ter um crescimento populacional significativo, que Montes Claros terá melhorias significativas e receberá aí, efetivamente intervenções institucionais na área da saúde, definição das políticas sociais e ações governamentais. Então, nessa esteira, nós compreendemos que uma porcentagem significativa de imagens encontradas na revista Encontro e que foram produzidas por Constantin Christoph expõem, por meio do humor, o contexto sociocultural dos norte-mineiros, né? E aí nós tomamos como discussão a história da chegada da televisão em Montes Claros, que data seu início na década de 1960, mais especificamente no ano de 1961. E nessa época, como nós dissemos anteriormente, Montes Claros era uma pequena cidade do sertão norte mineiro, e aí nesse cenário surgem rumores de que o empresário do ramo bancário ele teria captado sinais de TV próximo a um camp de Montes Claros, né? E aí a repercussão desse acontecimento ele impacta a pequena população da cidade, né? E aqui nesse cartão intitulado TV Mock, o Constantino ele mostra de maneira cômica tanto as salas com as televisões imensas, como as antenas televisivas que também serviam de descanso para os passarinhos. É, Só que aí, em virtude da tecnologia na região ser introdutória, dos aparatos mecânicos serem precários, a qualidade da imagem não era tão boa quanto os moradores esperavam ser. Porém, o entusiasmo de estarem ali naquele momento a um passo da implantação da transmissão da televisão na área superava todo e qualquer tipo de frustração. É, e aqui, dando um zoom, recortando e dando um zoom é, no cartoon, né? Uma senhorinha não funciona, mas me faz pensar tanto que estou na capital. E daí a gente vê a chegada da televisão nessa cidade como um momento marcante e modificador da cultura local, sendo registrado com humor e ironia por Constantino. Ao analisarmos a abordagem do cartoon, especificamente na então publicação da revista Encontro, percebemos que o humor sático, recorrente e característico deste modelo de linguagem evidencia o contexto da população de Montes Claros e a perspectiva de acompanhar a modernidade que a caracteriza. E aí, nessa esteira, nós percebemos que Constantin Christoph criou cartoons que fazem parte de muitas revistas locais, regionais e nacionais, e que essa arte vem posteriormente influenciar em todo o seu trabalho pictórico. Nós podemos constatar que em seus cartoons, ele questiona os valores éticos de forma sarcástica. E dessa maneira, a presente pesquisa apresenta a valoração da história e da cultura de nossa cidade, Montes Claros, no cenário artístico brasileiro, através do humor gráfico. Entendemos que o cartoon como um dos mais populares e criativos recursos de linguagem e produtores de sentido. Recurso esse muito utilizado por Constantin para ilustrar não apenas a revista Encontro, mas para delinear o contexto sociocultural da cidade de Montes Claros, né? Então, assim, através do humor gráfico é possível resgatar a história da cidade, como também constatar a trajetória dos recursos artísticos comunicacionais, tanto no cenário regional como nacional.
Aqui estão as nossas referências.